16 de abril de 2025, começa agora o TBT News, segunda edição. Hoje é dia de estreia e eu recebi aqui esse presente da minha filha. Tá, meu querido? Satisfação, parabéns pelo cenário, estúdio novo, tá muito bonito. Para mim, esse Papa foi revolucionário. Vamos lá para São Bernardo. Olá, Dom. Olá a todos que fazem a TVT, quem nos assiste nesse momento. Nós estamos cuidando com muito compromisso com as pautas das centrais sindicais e dos sindicatos, como, por exemplo, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, a pauta do movimento sindical de valorização do salário mínimo e reajuste acima da inflação. E a redução de jornada, seja isenção do imposto de renda, tudo isso trabalha a favor da classe trabalhadora. E jornada de trabalho, concretamente, a economia brasileira está preparada para reduzir a jornada máxima do país. É plenamente possível. Vamos lá com a parcial, ó. Qual a pauta mais importante nesse 1º de maio? Fim da escala 6x1. Olha o que eu estava falando agora há pouco aqui. Como essa pauta está pegando e a gente precisa ficar de olho. O evento de 1º de maio do ABC, 100 anos de lutas e conquistas, promovido pelos sindicatos do ABC e realizado no Paço Municipal de São Bernardo, arrecadou cerca de 140 toneladas de alimentos não perecíveis. Saiu a fumaça, olha aí, ó. A expectativa era essa mesmo para hoje. Primeiro dia de conclave. Poderia hoje ter uma papisa. No entanto, não é o que se espera de uma instituição misógina, excludente das mulheres, em que, por serem mulheres, não podem aceder a um lugar de poder e de autoridade dentro da instituição. Se puder pôr a parcial, mais de 70% das pessoas estão dizendo que gostaram. Eu também, em linhas gerais, eu gostei. Olha lá, ó, subiu 72%. Estão dizendo que toparam, gostaram do novo Papa e 28% não. A ação penal que analisa a suposta trama golpista entra nessa semana na fase de depoimentos no Supremo Tribunal Federal. Tem valor para a democracia. Um dos melhores fotógrafos que o mundo já produziu. Assim, o presidente Lula interrompeu a declaração conjunta ao lado do presidente angolano, João Lourenço. Eu até queria, numa homenagem, pedir um minuto de silêncio para nós, pela morte do companheiro Sebastião Salgado, certamente, se não o maior, um dos maiores e melhores fotógrafos que o mundo já produziu, que morreu hoje. A Academia de Belas Artes de Paris, da qual Sebastião Salgado era membro desde 2016, grande testemunha da condição humana e do estado do planeta. Então, assim, Sebastião Salgado deixa um legado absurdo de arte, de beleza, de sensibilidade, de humanidade. A gente fez a intenção de compra, porém a Caixa Econômica se recusou a vender pra gente na época, Então é muito triste hoje. Depois de tudo que a gente construiu, eles vinham aqui derrubar. O Supremo Tribunal Federal iniciou hoje, segunda-feira, uma fase crucial no processo que investiga a tentativa de golpe de Estado em 2022. Sobre a política migratória dura de Donald Trump, milhares de venezuelanos estão optando pela autodeportação para evitar deportações forçadas. Todo mundo gosta de presente, com certeza. Mas o abraço, o carinho, o afeto é muito mais importante, eu acho. Gosto de ganhar presente. Só para te avisar, Amanhã. Amanhã pode dar presente. Pode me dar. Tem que ser 2, um dia 12, outro dia 13. Aí eu tô louco para acabar a entrevista e ir pro shopping me enfiar. O que começou com um debate sobre o déficit orçamentário nos Estados Unidos transformou-se num espetáculo público de acusações virtuais entre dois bilionários, Donald Trump e Elon Musk. Uma treta que expõe as fragilidades da aliança entre poder político e poder econômico.
Nesse mês comemoramos 15 anos de TVT e o melhor presente veio de quem mais importa. Acabamos de atingir 100 milhões de visualizações nas nossas redes. O Irã responde ao ataque de Israel com chumbo grosso. E o que está nos preocupando, para além disso, deve preocupar toda a humanidade, é que os Estados Unidos também foi prometido pelo Irã que iria responder também, porque eles entendem, obviamente, que os Estados Unidos apoia, e já é sabido e claro, que os Estados Unidos apoia, sobretudo, o governo de Netanyahu. Israel é um Estado anômalo, é um Estado assassino. No último domingo, a Press TV do Irã informou que o Conselho Supremo de Segurança Nacional do país precisava tomar uma decisão final sobre o fechamento do estreito, após o parlamento iraniano apoiar a medida. Vale lembrar que cerca de 20% da demanda global de petróleo e gás flui por esse canal vital. O Brasil registrou a menor taxa de desemprego para o mês de maio desde o início da série histórica em 2012. Segundo dados divulgados hoje pelo IBGE, o índice recuou para 6,2% na comparação com o trimestre anterior. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acaba de enviar uma carta ao presidente Lula anunciando uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. O presidente Lula agiu rapidamente nesse domingo, dia 13, ontem, e determinou a criação de um comitê interministerial para lidar com os setores mais afetados pela sobretaxa de 50% anunciada pelos Estados Unidos. Minha indignação é ainda maior por saber que esse ataque ao Brasil tem apoio de alguns políticos brasileiros. São verdadeiros traidores da pátria. A pressão sobre o Trump aumenta após novas polêmicas ligadas ao caso Jeffrey Epstein. A falta de transparência nas investigações sobre o criminoso sexual que morreu na prisão gerou insatisfação entre parte da base republicana do presidente norte-americano, que agora se divide diante das suspeitas e teorias da conspiração que cercam o caso. Como é uma área da União, ele foi arrecadado aos poucos. A última área foi arrecadada em 2012. Foram as áreas onde estão assentadas as famílias do Maria Cícera e do Núcleo Esperança. As duas áreas ainda não receberam todos os créditos de instalação. Então tem família que ainda não recebeu apoio inicial, não recebeu fomento. Nenhuma das famílias acessou, por exemplo, habitação. Né? Então, assim, está uma fragilidade de desenvolvimento do assentamento por conta da ineficiência do órgão. A deputada federal bolsonarista Carla Zambelli, presa em Roma desde terça-feira, passou hoje por audiência de custódia e vai ficar detida na Itália enquanto aguarda o processo de extradição. Ó, brasileiro, eu vou falar uma coisa. Quando o Bolsonaro perdeu a eleição, ele entrou em choque, chamou os seus amigos, em sua maioria homens, começou a chorar a sua própria derrota, porque não sabe perder, tem um quê de imaturidade emocional na lógica de ser da extrema-direita, não reconheceu publicamente o resultado e começou a organizar uma trama para não entregar a presidência, que envolve tipo plano de assassinato. Nós sabemos que a turma do Bolsonaro, principalmente o seu filho e ele próprio, estão articulando essas medidas contra os ministros do Supremo de retaliação, de perderem passaporte. Agora, em agosto, talvez você não saiba, a TVT completa 15 anos e vamos ter novidades. A partir dos próximos dias, teremos sinal nacional pela parabólica digital. Todo mundo que tem uma parabólicazinha digital vai poder ter acesso à programação. A escala 6x1 é desumana, né? E mais ainda com as mulheres. Agora, presidente da boa, dá parabéns ao Flávio, pô! Falou certo, c...
na CNN, na Globo News. Eu não sou a favor da taxação, não, mas tem que sentar para conversar sobre a anistia. Pô, tudo a carta do Trump é para você. E meio a um julgamento de enorme importância que tem o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 aliados como réus, Moraes reforçou a soberania nacional e o papel crucial do Supremo como guardião da nossa democracia. Em março de 70, eu fui preso após uma panfletagem na porta de uma fábrica. Chegando no DORCOD, fui levada para a sala de tortura e ali eles começaram. Eu estava grávida de 4 meses e na tentativa de salvar o bebê, falei que estava grávida, né? E na mesma hora, a primeira coisa que fizeram foi tirar choque elétrico da minha vagina, né? E escorreu o feto. A Assembleia Legislativa nos traz. Aqueles grupos que mais se destacarem serão selecionados para desenvolver, durante 6 meses, com o auxílio, com a mentoria de cientistas da Fiocruz, essas pesquisas. De cobrar dos governantes mudanças na condução, né, do país, enfim, né, condução do planeta, né, para a gente enfrentar essa crise. De política que nem jogador de futebol. Você viu o que aconteceu com o Yuri Alberto domingo contra o Flamengo. Ele foi dar uma cavadinha e ele mostrou para o mundo que ele não sabe dar cavadinha. Era melhor ter dado uma bicuda e ter marcado logo o gol. Mas foi fazer o que só craque faz. Eu dei muita cavadinha na minha vida. Eu era... Lindeberg, você não tem noção como era bom de cavadinha. Que é inspirado na minha lembrança da embaixada, que é uma lembrança sobretudo alegre, por incrível que pareça, né? Era um momento muito tenso, lá fora as pessoas sendo presas, mortas, e ali dentro a gente estava protegido, né? A gente estava num confinamento de alguma forma protegido, em que não se podia fazer nada. Esse é um e-mail que deixa bem claro assim, que o Trump efetivamente sabia o que acontecia naquelas festas, né, que o Jeffrey Epstein organizava. Os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal formaram maioria nessa segunda-feira para manter a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. A decisão foi tomada em plenário virtual, referendando o decreto de prisão emitido no sábado pelo relator ministro Alexandre de Moraes. Em homenagem à Niquinha, nossa querida colega de trabalho, com esse copo maravilhoso aqui e também com a bandeira do Remo. Olha aí que coisa mais bonita isso, ó. Se ele ler 12 livros, ele pode ter 48 dias a menos de pena. Tá. E ele também, se ele trabalhar pela primeira vez na vida, não, 3 dias de trabalho e 1 a menos de pena. Não, c'est pas possível. Como dizem os franceses. Meu pai contava que o ladrão de galinha foi pego com um porco nas costas. Ele tinha roubado um porco. Ele estava carregando o porco roubado quando a polícia prendeu ele. Falou: o senhor está preso, está roubando um porco. Falou: que porco? Esse aí. Ele falou: tira esse bicho daqui, que horror. Eu não sabia que estava aqui. É a mesma coisa ele. Os pais e a escola deixaram claro que não se tratava de uma aula de religião, mas sim um ensino da cultura afro-brasileira que é direito dos alunos ter acesso. E eles defendem a importância de aulas sobre história e cultura afro-brasileira e o currículo antirracista. Se você ganha até R$5.000 por mês, dezembro será o último mês que você terá desconto do imposto de renda no contra-cheque. E o mais importante, a compensação não virá de corte na educação ou na saúde, mas da taxação dos super ricos, que ganham mais de R$1 milhão por ano e hoje não pagam nada ou quase nada de imposto. Nosso camisa 13, artilheiro, o agente secreto e Wagner Moura levaram os prêmios de melhor filme internacional e melhor ator do Círculo de Críticos de Nova York. Mostra aí a nossa equipe aqui pra gente já começar. Aí, ó, Breno. O Breno
é um camarada que às vezes está aqui no estúdio com a gente. Uma violação escancarada a já combalida e tão constrangida Carta da ONU e a soberania de uma nação. O governo de Donald Trump sequestrou o presidente venezuelano Nicolás Maduro. Estava acontecendo a manifestação de modo totalmente pacífico, a população estava entonando cantos, puxando em nome da democracia, das soberanias nacionais, e 3 soldados da polícia de choque entraram no meio dos jovens e provocaram briga. Então, o que a gente pode ver é que a tolerância, né, com manifestações, ela está cada vez mais limitada. A Polícia Federal começou a ouvir, nessa segunda-feira, diretores do Banco Master e do Banco de Brasília, envolvidos na fraude de 12,2 bilhões de reais. Em Florianópolis, a Polícia Civil faz busca em casa de adolescentes suspeitos de agredir o cão comunitário Orelha, que não resistiu. 3 adultos ainda são investigados por coagirem testemunhas. Eu acho que é o Guizão, né? Colocar, além de estar lá cheia, a primeira página do site tvtnews.com.br, que eu acho um espetáculo. Olha aí que legal o Lula fazendo um churrascão. Rapaz, agora deu uma fome. O nosso tempo é curto aqui, mas eu quero resumir para vocês o que eu penso em relação a isso. Isso é a naturalização da barbárie. Meu nome é Cristina e trabalho há 13 anos na empresa de saneamento. E eu acredito que essa retirada do imposto de renda só veio para ajudar o trabalhador e afirmar em relação às nossas escolhas políticas. Eu acho que a gente está no caminho certo. Hoje aqui no estúdio, esse time da pesada. Arthur Guarnieri, abre ali a imagem desses 2 bonitões. O Batata... Não, o Batata, depois que fez implante capilar, ninguém segura ele, pelo amor de Deus. Se você sentir na sua barriga que você não está à vontade de um relacionamento, esse relacionamento não é um bom relacionamento para você. Procure ajuda, procure a sua rede, mostre. Isso aconteceu comigo, eu mostrar um WhatsApp que eu recebi de uma pessoa com quem eu estava num relacionamento e as minhas amigas olharem e dizer, mas que é isso? Que esse é um tema que vai da creche à universidade. Para saber se quando um jovem se forma em doutor numa universidade, qualquer que seja a sua formatura, se ele também pode ser um doutor em respeito à mulher e em respeito aos direitos humanos e à cidadania. No início da manhã, centrais sindicais se mobilizaram. Isentar os trabalhadores de pagar o imposto de renda, porque nós sabemos que os trabalhadores é o que mais paga impostos, né? E quando você tem, né, uma isenção do imposto de renda até 5 mil, poxa, né? Sobra dinheiro no bolso, aumenta o poder de compra. Tomar muito café faz mal. Ao que tudo indica, a resposta é não. Uma pesquisa recente da Universidade de Harvard e do Instituto de Tecnologia de Massachusetts revela que a bebida pode ser uma grande aliada contra a demência. Não há uma surpresa dessa ação estadunidense, que é uma ação para manter o dólar, para manter o controle do ativo energético petróleo, e no final das contas é aquilo que lastreia o dólar hoje, como um belo dia pretendeu fosse lastreado pelo ouro, destruir o BRICS a partir do Oriente Médio, cortar elementos fundamentais para a economia chinesa, e tudo isso realizado hoje pelo Trump, aquele que retirou os Estados Unidos no seu primeiro mandato, do acordo nuclear alcançado em negociações do Irã com os Estados Unidos. Portanto, os Estados Unidos está aprofundando uma crise através da guerra. A guerra está sendo o caminho para tentar amenizar a crise. Ah, meu Deus, coitado, o patrão vai falir se a gente parar de trabalhar. É a luta dos trabalhadores, não podemos perder nunca, sobretudo aqui na TV dos Trabalhadores, a perspectiva de que nós trabalhamos, vivemos e lutamos como trabalhadores que somos e buscamos o nosso lugar de melhoria social sempre. Esse é o destino de vocês. E não tem tempo fácil, não tem tempo bom. É sempre muito sacrifício.
E cada vez que a gente manda uma coisa para aprovar no Congresso, você tem que saber que vocês têm que ajudar. Nós conseguimos coisas importantes. Nós conseguimos uma política tributária que a gente não conseguia há 40 anos. Conseguimos a isenção do imposto de renda até R$5.000. E conseguimos muita coisa que nós conseguimos aprovar. E a gente pode conseguir mais se a gente tiver mais gente comprometida com vocês.